de falar o seguinte... Pega o Mourinho, vê a cartilha do Mourinho, exigências do Mourinho para o jogador... Rodrigo, eu gostaria de falar o seguinte. O Flamengo é um grande exemplo. O Flamengo está mudando o futebol brasileiro. E eu vou explicar a minha tese aqui. E vou citar dois grandes clubes do nosso futebol. Duas potências. Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro, 2 vezes campeão brasileiro nesta década, 2 vezes campeão da Copa do Brasil. Vejam como o Cruzeiro está. Os títulos maquiaram uma situação delicadíssima do clube. Corinthians, o clube mais vitorioso deste século no nosso futebol. Mas esses títulos todos tiveram um preço. A conta chegou. A grande lição do Flamengo, na minha avaliação, é que o Flamengo está vitorioso, mas sustentado por um alicerce inquebrável. Porque ele tem hoje um clube saneado financeiramente, que tem uma dívida de 350 milhões e um faturamento que está batendo R$1 bilhão. Acho que a dívida aumentou, João. Tudo bem. Aumentou para quanto? 400 milhões, ok. Flamengo tem R$1 bilhão ou perto disso faturamento. Tem uma sobra de 500 milhões de reais. Se você for ver Real Madrid, Barcelona, os grandes times do mundo, eles trabalham assim. Eles têm uma dívida, mas têm um faturamento que é muito superior à sua dívida. Esta é a lição que o Flamengo está dando ao futebol brasileiro, muito além das 4 linhas. Todos os nossos clubes são fortíssimos, poderosos, têm milhões de torcedores, mas têm que ser responsáveis e criar um alicerce. Sem irresponsabilidade. Primeiro grande feito do Flamengo, na gestão Eduardo Bandeira de Melo, a responsabilidade fiscal foi colocada no estatuto do clube. O dirigente que for responsável por contratações, os diretores do clube, caso deem prejuízo, pagarão com os seus próprios bens. Ou seja, existe a responsabilidade fiscal dentro do Flamengo. A lição que o Flamengo está dando é muito maior do que ter um grande time e ganhar títulos. Você precisa ter uma instituição forte e exatamente um time que há poucos anos, olha, há pouquíssimos anos, o que se falava do Flamengo? Você se lembra disso? E não vou jogar no Flamengo, não. Time caloteiro. Não paga salário. Brincamos que jogamos, eles fingem que pagam, a gente finge que pagam, a gente finge que joga. Não tem credibilidade, dívidas trabalhistas. O Flamengo dá essa lição ao futebol brasileiro. Precisa ter responsabilidade, porque qualquer clube do Brasil, do porte do Flamengo, as primeiras grandes forças do nosso futebol, e nós temos várias, todos eles têm condição de fazer isso. Tendo uma torcida grande ou menor. Do tamanho da torcida do Flamengo não tem, mas temos grandes torcidas. Todos têm condição. O que precisam ter é responsabilidade.